Hoje a gente vai falar da vacinação em massa em Serrana. Pois é, um ano depois, a gente falou tanto desse projeto aqui, né? Um ano depois, a curva de mortes se mantém baixa, mesmo com as variantes, não é? Essas últimas variantes, principalmente a Ômicron, né? A gente viu a Ômicron trazer em janeiro e fevereiro essas curvas bem para cima, foram os meses com maior número de infectados, mas com mortes dentro da média. E a Coronavac reduziu a gravidade e as mortes, né? A gente vai falar a partir de agora sobre isso, porque são dados bem importantes que a gente segue acompanhando. A população adulta do município foi imunizada com a Coronavac no ano passado, foi parte do estudo, do projeto, um estudo sobre a efetividade da vacina produzida aqui pelo Instituto Butantan. E para saber mais desse levantamento, a gente conversa agora com o Dr. Marcos Borges, que é diretor-geral do Hospital Estadual de Serrana, pesquisador desse projeto, o Projeto S. Bom dia, doutor. Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia, Maiara. Bom dia. Doutor, que balanço o senhor faz dessa vacinação em massa em Serrana? A Coronavac ajudou mesmo a reduzir a situação de caos no hospital em que o senhor trabalha? Como foi a adesão à vacinação na cidade? Primeiro ponto, que a adesão, ela foi excelente, né? A gente trabalhou com informações claras para a população, informações bem objetivas. A gente teve uma cobertura vacinal de aproximadamente 95% da população adulta. Então isso fica bem claro. Quando as informações são bem claras, objetivas, a população entende e adere à vacinação e à pesquisa, né? Então a adesão foi excelente. Já em relação ao... Desculpa, pode falar. Perdão, doutor, pode continuar. Não, já em relação aos efeitos, né? Desde quando a gente vacinou no começo, há mais ou menos um ano, a gente observou uma queda drástica do número de casos sintomáticos, internações e mortalidade. Então, mostrando que a Coronavac e todas as outras vacinas aprovadas pela Anvisa, elas são seguras e efetivas. Isso é muito bacana. E, por outro lado, também, creio eu, né, e gostaria que o senhor confirmasse isso, se o senhor vê que aquela desconfiança inicial, né, com a Coronavac caiu, se perdeu diante desses resultados positivos, pelo menos aí em Serrana, doutor. Em Serrana a gente não teve nenhuma resistência em relação à Coronavac. Nós tivemos aproximadamente 27 mil pessoas participaram do estudo e tomaram as 2 doses. Depois, quando teve a vacinação pelo PNI, mais de 20 mil pessoas de Serrana tomaram a 3ª dose com a Coronavac. E o que a gente observou agora com a Ômicron? Com a Ômicron, a gente teve mais ou menos um aumento de 4 vezes o número de casos sintomáticos, pessoas com sintomas leves. Quando a gente olhou as internações e mortalidade, não aumentou nada em relação às outras ondas. Então, mostrando, teve um aumento muito importante da transmissão do vírus, casos leves, mas a mortalidade não teve nenhum impacto importante. Mostrando que as 3 doses da Coronavac, e quem tomou só 2, continuou protegendo contra doenças graves e contra as variantes, que é o que mais importa, né? A vacinação, a maior importância dela é proteger contra a mortalidade e internações. Exatamente. Agora, doutor, a gente sabe que, embora todo mundo, ou pelo menos boa parcela da população já tenha sido vacinada, da importância das vacinas para controlar a pandemia, ainda há uma certa incógnita em como serão as próximas campanhas de vacinação, né? Isso ainda é muito discutido, né? 4ª dose, o intervalo, com qual vacina, essas campanhas serão anuais ou não. O estudo feito em Serrana é um estudo para justamente analisar o que seria uma vacinação em massa, quais efeitos a vacinação em massa teria. Esse estudo também ajuda, de alguma forma, os pesquisadores a planejarem a vacinação futura, né? Porque isso ainda é algo que está em aberto. Sim, com certeza, Ivan. Um dos objetivos é avaliar a duração da efetividade. Então a gente vai acompanhar essas pessoas por até 2 anos. A gente consegue avaliar o número de casos sintomáticos, internação e mortalidade para avaliar se realmente tem necessidade de uma 4ª dose ou qual a periodicidade dessas doses. Então, Serrana acaba sendo uma cidade muito propícia para avaliar esse efeito a médio ou longo prazo. O que a gente pode falar até agora, assim, que pelos dados atuais, 3 doses são necessárias, né? A 4ª dose, a gente não consegue, pelos dados atuais, falar que ainda é necessária. Talvez na população mais vulnerável, quando imunodeprimidos, talvez os idosos,
Mas pelos dados que a gente olha de Serrana, no momento a gente não consegue afirmar nada sobre a quarta dose. Bom, são 2 anos ainda de acompanhamento, né? Mas quando o senhor fala a cidade é muito propícia, né? Eu lembro de entrevistar aqui o prefeito e ele falar que teve época que a cada 10 pessoas que chegavam num posto de saúde para fazer teste, 7 testavam positivo, né? Era um número de casos muito grande. E a secretária de saúde também, recentemente falou, ela cita o número de mortos, né, para mostrar que a vacinação foi efetiva, né, dos 6 mortos em fevereiro contra aí 10, 15, 20 nos últimos meses do ano passado. Recentemente a gente conversou aqui com o Dr. Marcos Boulos e ele fala que, fazendo uma comparação, só para botar em contexto, a gente perguntou para ele por que hoje o momento da pandemia é melhor, por exemplo, para tirar as máscaras, sendo que a gente tem uma média diária no Brasil de mortes igual de alguns momentos ali no pico da pandemia em 2020, em 2021. E aí o doutor fala que o número de mortes ele não pode ser usado de forma solta para analisar a situação da pandemia como um todo, né, para tomar essas decisões. Bom, diminuímos o número de mortos em Serrana. O número de casos, quando a Ômicron chegou, aumentou, mas vem diminuindo também. Qual é a situação da pandemia na cidade hoje? Falando nesses termos mesmo, né, de flexibilização do que o senhor vê aí no hospital, né, atendimento, se esses testes que as pessoas têm feito nas farmácias e nos centros de saúde têm dado positivo também. De modo geral, qual é a situação hoje aí na cidade, doutor? A situação é muito mais tranquila. Para você ter uma ideia, vou dar dados que não são assim, são dados reais, mas não são precisos. Talvez eu fale alguma coisinha nas unidades. Mas no pico da Ômicron, a gente chegou a semanas, tinha mais ou menos 800 casos positivos por semana. Entendeu? 800 e alguma coisinha. Na semana passada e na retrasada, tivemos em torno de 20 a 30 casos positivos. Ou seja, uma redução muito drástica, né? E mesmo quando a gente estava com 800 e poucos casos positivos por semana, o número de internações aumentou. Então, confirmando que apesar da transmissão do vírus estar alta, a proteção contra casos graves continuava, né? Então, a situação está bem tranquila da pandemia, tanto em Serrana quanto nas regiões da redondeza aqui. E quando a gente analisa a mortalidade, ele não é um valor absoluto, porque você tem que avaliar a mortalidade, tem que avaliar o histórico vacinal, se a pessoa tomou 1, 2 ou 3 doses, idade, comorbidades, porque às vezes a pessoa tem um caso leve de Covid, interna, por exemplo, para um infarto, e está coincidentemente com Covid. Mas ela morre pelo infarto, não pelo Covid. Então tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada para falar o real impacto da pandemia nos tempos atuais. Certo, doutor Marcos Borges, diretor-geral do Hospital Estadual de Serrana, pesquisador desse Projeto S. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Um bom dia, doutor. Bom dia, eu agradeço. Estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa. Obrigada. Tchau, tchau.